meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que Santo Tomás diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse, mas aquilo que ele de facto diz. Temos mais um episódio de Tomás, o Mestre, e continuamos a ver as 24 teses tomistas. Vamos agora passar para a segunda tese, e diz ela: o ato, porque é perfeição, não é limitado senão pela potência, que é uma capacidade de perfeição. Por isso, na ordem onde o ato é puro, ele não pode ser senão ilimitado e único. Onde ele é finito e múltiplo, ele entra em verdadeira composição com a potência. Fim de citação. Portanto, esta tese é maior do que a do último episódio e tem aqui duas partes. A primeira parte começa com o ato porque é perfeição e a segunda vai começar com por isso. Ora, por isso é um indicador de conclusão. Significa que aquilo que vem depois do por isso é uma consequência do que vem anteriormente. Portanto, aquilo que vem anteriormente é que é, podemos dizer, o coração da tese. E depois, aquilo que vem depois do por isso é uma explicitação de algo que já estava implícito. E eis o que diz antes do por isso. O ato, porque é perfeição, não é limitado, senão, a não ser, pela potência, que é uma capacidade de perfeição. Então, o que é que temos aqui? A par de tudo aquilo que já vimos no último episódio na última tese, sobre a potência e o ato, temos aqui ato é perfeição, potência é uma capacidade de perfeição. Não é uma simples imperfeição, algo que não está lá. Isso seria uma imperfeição. Uma perfeição seria algo que já está plenamente feito. É o que significa a palavra. Perfeito, perfectus, perfactus. O prefixo per denota completude, plenitude. O factus vem de factus, que é o particípio perfeito do verbo ser feito. Uma coisa está feita. Perfeito. É uma coisa que está plenamente, completamente feita. O ato é perfeito. E a potência não é uma mera imperfeição, não é simplesmente algo que não está lá, mas é algo que já está lá. Uma capacidade de perfeição. Ok? Isto é a primeira coisa que tem esta tese. Ato, perfeição, potência, capacidade de perfeição. Não é ato, perfeição, potência e imperfeição. Sublime. Ato, perfeição, potência, capacidade de perfeição. O que é que mais cá diz? Ato, o ato, porque é perfeição, não é limitado. De si, não é limitado. Não tem um limite. Não há aqui o ato, porque é uma perfeição, porque é uma coisa completamente feita, não chega aqui ao ponto em que tem um limite e a partir daqui já é outra coisa qualquer. Não. O ato, porque é perfeição, sendo ele perfeição, não é limitado, senão pela potência. Senão pela potência. Portanto, de si não é limitado, não comporta em si um limite, a ideia de ato não implica um limite, e esse limite é-lhe-se imposto pela potência, que é uma capacidade. Portanto, é algo, ser uma capacidade, não é uma imperfeição simpliciter, diria Santo Tomás. Não é só que é uma imperfeição, não é uma coisa que me falta, não. É já uma raiz, uma semente, uma capacidade de perfeição. Mas, ao mesmo tempo, se há uma capacidade dessa perfeição, significa que essa perfeição ainda não está cá. Portanto, também tem uma natureza de imperfeição. E limita o ato. O que é que isto significa? Se aquela coisa que se falou vagamente, muito por cima, na primeira tese, ato puro, ou seja, recordando, tal como eu digo, ouro puro, uma coisa é que tem ouro e só ouro, e não tem mistura de outras coisas. Ato puro, algo que é ato, só ato, e não tem mistura de outras coisas, nomeadamente potência. Se algo for ato puro, então não terá limite. Porque o ato de si, a ideia de ato, aquilo que significa ser ato, não comporta limite, não comporta um fim, uma delimitação. De si, mas agora as coisas compostas, a minha camisola, esta imagem de São Tomás, para retomar o exemplo, tudo isso comporta claramente um limite.
Mas esse limite não vem do ato. É-lhe posto lá pela potência. O ato, porque é a perfeição, não é limitado senão pela potência, que é uma capacidade de perfeição. Vamos para a segunda parte desta segunda tese, que vem de uma consequência do que se disse. Portanto, na ordem onde o ato é puro, na medida em que o ato é puro, no conjunto dos atos que são puros, que é só um, aqui ordem significa como a ordem religiosa, ou como a ordem dos sacerdotes, ou significa no número das coisas que são ato puro, tal como a seguir virá o número das coisas que são um ato finito e múltiplo. No conjunto das coisas, que é só uma, no caso do ato puro é só Deus, mas ainda assim, na ordem onde o ato é puro, ele não pode ser senão ilimitado e único. Não pode ser só ilimitado, vem diretamente do que se acabou de dizer, porque o ato só é limitado pela potência. Portanto, se é ato puro, se não tem potência, não é limitado. É ilimitado. E daqui segue-se a unicidade. Se é ilimitado, se é perfeito, então terá de ser único, porque se eu tenho duas coisas diferentes, A e B, porque é que elas são diferentes? Que significa que a A, tem alguma coisa que a B não tem. Portanto, terá uma perfeição que a B não tem. Mas a ideia de ato puro significa perfeição pura. Se esta tem uma perfeição que esta não tem, quer dizer que esta face a esta é limitada. Há alguma perfeição que lhe falta, tem um limite. Okay? Portanto, a própria ideia de infinidade, que não é uma infinidade material, dimensional, claro que uma reta pode ser infinita e diferente de outra reta que também é infinita, mas isso seria uma infinidade de essência, seria uma coisa que não tem limite, porque uma reta infinita continua a ter limite, tanto que só tem uma dimensão. Portanto, uma coisa que seja de facto ilimitada, que não conheça limite, que é o caso apenas do ato puro, terá de ser, para além de ilimitada, única. Era a primeira parte desta segunda parte. Por isso, na ordem onde o ato é puro, ele não pode ser senão ilimitado e único. Segunda parte da segunda parte, onde ele é finito e múltiplo, portanto, ilimitado é o contrário de limitado, finito, ok? Ilimitado, limitado, infinito, finito, é a mesma coisa. E múltiplo, único, múltiplo, onde este ato é finito e múltiplo, ele entra em verdadeira composição com a potência. Portanto, de si o ato é ilimitado. Portanto, se ele for limitado, se aquela coisa que existe em ato é limitada, então, necessariamente, ela entra em verdadeira composição com a potência. Composição com potência, já vimos, verdadeira composição com a potência significa dizer que não é apenas uma coisa do meu intelecto. Não é só que dá muito mais jeito se eu pensasse nestas folhas de papel como compostas de ato e potência. Não é só que isso me ajudaria mais a pensar sobre o mundo, a pensar sobre a ética, sobre a moral, que de facto vai ajudar. Não é só isso, é que de facto a realidade é assim. É uma conclusão, é uma exigência da razão que isto seja assim. Okay? Uma coisa é, sei lá, quando o exemplo clássico que Santo Tomás e os outros clássicos vão dar seria algo como quando eu falo de Júlio, quando eu falo de César, a diferença entre Júlio e César é uma diferença de razão. Portanto, é que eu sou capaz de pensar no Júlio, sou capaz de pensar no César, ou se vocês pensarem na pessoa que está a falar e no Gonçalo, na realidade elas são a mesma coisa. Mas na razão têm razões diferentes. É por uma razão que eu digo Gonçalo, o nome que me deram, é por outra razão que eu digo aquele que está a falar, é por outra razão que eu digo aquele que está a abanar a mão. Portanto, embora todas essas expressões, todas essas razões venham a unir-se na mesma coisa, na mesma res, em latim, na mesma res,
e daí a palavra real. Na realidade são só uma coisa. Na razão, na minha mente, no motivo pelo qual eu digo, na razão de dizer, são coisas diferentes. E a tese diz, ela entra em verdadeira composição com a potência. Portanto, são de facto coisas diferentes. Vou repetir a tese. O ato, porque é perfeição, não é limitado, senão pela potência, a não ser pela potência, que é uma capacidade de perfeição. Por isso, na ordem onde o ato é puro, ele não pode ser senão ilimitado e único. Onde ele é finito e múltiplo, ele entra em verdadeira composição com a potência. Meus amigos, por hoje é isto. Espero que tenham gostado. Foi uma tese simples, seguia-se muito da anterior, usava muito dos conceitos da anterior, portanto, se foi difícil perceber, o melhor é mesmo voltar à tese anterior para podermos rever os conceitos de ato e de potência, de ente, etc, etc, etc. Bem, muito obrigado, até à próxima e louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.